Olá, estamos mais uma vez juntos. Que bom que vocês estejam conosco para que nós possamos mais uma vez refletir juntos sobre a mensagem do Evangelho à luz do Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o título desse capítulo é Bem-aventurado os aflitos. Dentro desse capítulo, um dos itens que nós vamos refletir é sobre o suicídio. O suicídio, ele é um assunto pouco falado, é um tema difícil de ser abordado e ele é considerado um certo tabu. Mas ele é um fato que acontece em nossa sociedade desde tempos remotos. É uma doença, assim podemos dizer, que uma chaga mesmo dentro da nossa sociedade e que, como todo problema, como toda doença, como toda situação adversa, nós precisamos conhecê-lo, porque na medida que nós conhecemos, nós vamos desenvolver meios de prevenção e assim evitar que novas vidas possam ser ceifadas. Então, o suicídio do ponto de vista técnico, ponto de vista técnico espírita, nós podemos dizer que existe o suicídio direto e indireto. Então, indireto, todo ato que indiretamente, mas de forma consciente, o indivíduo faz que nesse ato prejudique a sua saúde, ele está praticando um suicídio indireto, quando ele faz atos que danificam a sua saúde. Então, seja um abuso de substâncias químicas, por exemplo, alimentação muito inadequada que prejudica demais a saúde da pessoa. São apenas alguns exemplos. E existe o suicídio direto, quando a pessoa comete mesmo diretamente esse ato extremo. Em tempos que nós estamos vivendo atualmente, de isolamento social por conta da pandemia da Covid-19, esse tipo de problema ele tende a se exacerbar socialmente falando. E as pessoas que têm ideações suicidas, ou mesmo aquelas que às vezes nunca chegaram a pensar nisso, podem vir a ter esse tipo de pensamento por conta do isolamento social. São vários os motivos, por conta de violência doméstica, por conta dos problemas financeiros, crises financeiras decorrentes da pandemia, dos altos índices de desemprego, por conta do luto não vivido, os rituais de despedidas, de funerais que não podem ser realizados nesse momento. Então, são apenas alguns dos fatores que exacerbam esse tipo de situação. Além disso, de uma forma geral, a CVV, que é uma entidade de valorização à vida, há muito tempo trabalha de forma voluntária, 24 horas por dia, atendendo gratuitamente a todo aquele que sentir necessidade de conversar sigilosamente, traz
alguns outros itens, alguns outros pontos em todo o seu mapeamento, que ela faz esses atendimentos há muitos anos, alguns outros pontos que também podem ser levados em conta, que levam uma pessoa a querer a um ato extremo desse. Então, nós temos entre os jovens os processos de bullying, as pressões escolares, nós temos também processos de racismo, processos de inadequação social por conta das mais diversas situações. Então, são vários os processos que podem desencadear uma ideação suicida. É importante nós conversarmos e refletirmos sobre esse tema para que nós possamos partir para um próximo passo, que é cada vez mais trabalharmos a prevenção. Aqui no Brasil, já faz algum tempo que o mês de setembro é dedicado à prevenção do suicídio, então é chamado, muitos já devem ter ouvido falar, do Setembro Amarelo. E no dia 10 de setembro é dedicado ao Dia da Prevenção do Suicídio mundialmente. Então, durante todo o mês de setembro, nós vemos muitas campanhas serem reiteradas sobre esse tema, no sentido de prevenir e de alertar a sociedade sobre esse assunto. E é importante refletirmos, porque assim nós vamos cada vez mais conhecendo e podemos ser úteis e ajudar outras pessoas. Então, como que nós podemos prevenir? Especialistas, médicos, psiquiatras, nós temos como exemplo um livro muito importante sobre o tema, que é o livro do jornalista André Trigueiro, que fala Viver é a Melhor Opção, e ali tem muitas informações úteis. E lá um determinado especialista vai nos dizer que é importante que nós todos possamos fazer uma rede de apoio social, mundial, familiar, dos amigos, e perceber, estar alerta aos sinais que uma pessoa pode chegar a uma situação de um ato extremo desse. Então, agora que nós estamos vivendo uma situação de pandemia, se nós percebemos, é importante nós estarmos nos falando através de videochamada, conversando, e se nós percebermos algum familiar um pouco mais triste, alguém que não está próximo de nós ou está próximo, verbalizando esse tipo de ideal, que nós possamos ouvir com muito carinho, com muita atenção, com muita compreensão, e sempre lembrando que o problema de cada um, a dor de cada um, ela é uma dor única daquele indivíduo, e que nós jamais devemos ter a pretensão de resolver a dor do outro, mas ouvir com muito carinho, com muito amor, com compreensão. Porque às vezes uma dor que é insuportável para o outro, para nós, não parece assim. Mas sendo empáticos, nós vamos ouvir o outro. E se nós percebermos que aquela pessoa está numa situação muito crítica, nós precisamos indicar o amparo médico, indicar uma entidade. Se essa pessoa não quiser se abrir conosco, nós precisamos indicar uma entidade como a CVV, que pode ouvi-lo, como a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que também, através do Disque FESP, oferece esse amparo, esse ombro amigo, sem julgamento, sigiloso, para que a pessoa possa conversar. Às vezes a pessoa não se sente à vontade de falar conosco, mas ela pode recorrer a uma dessas entidades. Inclusive, no final, eu vou colocar na descrição do vídeo o link dessas entidades, o telefone da CVV, que é gratuito, 24 horas por dia, e vários canais de comunicação deles para que as pessoas possam entrar em contato. Então, nós precisamos oferecer ajuda a estas pessoas que estão nessa situação.
E se vemos que nós não vamos conseguir ajudá-la, precisamos indicar um médico. Nesse momento de pandemia, especialmente, que não estamos tão próximos, é importante que nós possamos ligar um para os outros e perceber como que a pessoa está emocionalmente. E formamos uma rede de apoio. Então, nesse sentido também, especialmente agora que estamos nessa fase, que nós possamos buscar ter um novo olhar e reinventar o nosso dia a dia. Isso vale para todos nós, que estamos vivendo uma situação de reclusão social e nós somos seres sociais. Nós precisamos uns dos outros, dessa troca, desse convívio. E como nos isolamos, nós sentimos esse impacto. Importante assistirmos lives edificantes que venham nos acrescentar algo, que venham somar para a nossa vida, fazer cursos online, fazer leitura de bons livros. E é claro que com toda essa reclusão, nós todos acabamos nos afastando dos templos religiosos, da comunidade religiosa que nós estamos acostumados, e elas nos ajudam muito, mas a maioria delas está oferecendo cultos, conversas online, então que nós possamos participar desse tipo de reunião online também, porque acaba sendo uma rede de sustentação e de apoio para todos nós. Aprender uma atividade nova, desenvolver um novo talento, a tecnologia pode nos ajudar em tudo isso. E até nos afastarmos, às vezes, das notícias reincidentes que não são fáceis, que são tristes. Não estamos falando de alienação, mas tomarmos o cuidado de não nos alimentarmos tanto de notícias, de toda essa situação que está acontecendo. Reservarmos um momento do nosso dia para nos inteirarmos das notícias, mas que nós possamos fazer uma programação para dentro do nosso dia isso ser apenas uma parte e não todo o nosso dia, já que estamos o tempo todo provavelmente dentro de casa, nos alimentarmos de notícias que não são fáceis, para que nós fiquemos ali vendo só a situação ruim que está acontecendo, não só conosco, mas com todos que estão ao nosso redor, no nosso planeta como um todo. Então, que nós possamos fazer esse tipo de programação e planejamento para fazer melhor uso das nossas horas. O Espiritismo, enquanto doutrina, vem nos esclarecer que nós somos seres imortais, que não estamos aqui a primeira vez, que já reencarnamos e que reencarnaremos muitas vezes mais. Sendo assim, nós espíritas sabemos que um ato extremo desse não apenas vai acabar com a nossa dor, como também vai aumentar a nossa dor. Através da comunicabilidade do plano material com o espiritual, que o Espiritismo traz isso como prova irrefutável da vida imortal, sabemos, temos notícias de muitos espíritos que cometeram suicídio e que trazem notícias de além túmulo para nós e que nos contam da dor, que eles percebem que continuam vivos e ficam vivenciando aquela dor que eles sentiam, que os motivou a cometer esse ato extremo. Então, para nós, ainda mais com o esclarecimento da luz da doutrina espírita, a luz da razão e da fé raciocinada, nós sabemos que um ato desse não vai aliviar a nossa dor, porque a nossa vida continua. E quando nós escolhemos reencarnar na Terra, nesse tempo estarmos aqui, foram para desafios. Nós estamos aqui para enfrentar os desafios e através desses desafios desenvolvermos talentos, virtudes, fortalecer o nosso espírito. Nós estamos em caminhada de aprendizado, todos nós. E dentro do aprendizado, nós sabemos que não é uma caminhada fácil. Uma vez aprendido a desenvolver uma equação de segundo grau, por exemplo, fica fácil.
Mas até que nós tenhamos a percepção, que desenvolvamos o raciocínio e que treinemos, o professor nos ensina, é muito difícil. Então, aprendizado é assim. Aprendizado é uma construção que não é impossível e que não é difícil, mas é trabalhoso. Então, estar encarnado na Terra nesse momento é trabalhoso, exige um esforço diário nosso. Mas, à luz dos ensinos da doutrina espírita, nós sabemos que nós já passamos por situações difíceis, já estivemos reencarnados, estamos encarnados agora, nesse presente, então que nós possamos não nos apegarmos ao passado, que já passou, estamos nesse momento numa situação um pouco mais trabalhosa, vamos vivenciá-la com toda a fé, coragem, luz e serenidade que nós conseguirmos desenvolver e não vamos nos antecipar com a ansiedade para o futuro, que nós ainda não sabemos o que vai acontecer. Vamos trabalhar o nosso dia a dia. Como Jesus nos ensinou, vamos viver o nosso dia a dia, sendo abençoados nas nossas aflições diárias, aprendendo com as nossas dificuldades diárias, sabendo, acima de tudo, que Jesus nos ensinou que Deus é nosso Pai e Deus nos convida a amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. Jesus nos ensina que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, porque é assim que o Pai espera de nós, que nós perdoemos uns aos outros. Então, esse Pai amoroso espera isso de nós, que nós amemos e que nós perdoemos. Então, nós não podemos esperar atitude diferente desse nosso Pai, que é Deus. Então, Ele também que nos ama, se num momento de desatino, numa condição muito dolorosa, um familiar nosso chegar a cometer um ato desse, a dor é imensa, nós sabemos, mas que não venhamos ser tomados pelo desespero, mas saibamos que esse nosso irmão, esse nosso familiar continua vivo no plano espiritual, está sendo amparado e, sobretudo, segundo as leis divinas, ele vai ter novas oportunidades para recomeçar. Recomeçar com nova experiência carnal e recomeçar os seus desafios. Mas nós que estamos aqui, para esse ente querido, nós podemos ajudá-lo através das nossas preces, porque a prece é elevar o pensamento a Deus. E quando elevamos o nosso pensamento a Deus, o nosso pensamento de amor, de fraternidade, de gratidão e de luz vai chegar até esse ente querido, vai fortalecê-lo, vai ajudar nos seus desafios, nos arrependimentos que se fazem necessário que ele tenha, para que ele possa recomeçar. E assim nós os ajudamos. Nós sabemos também que todas as noites nós somos espírito, o nosso corpo descansa, mas o nosso espírito ele pode estudar, encontrar-se com entes queridos, ter aprendizados no plano espiritual. E nós podemos sim, às vezes, ter a possibilidade de encontrar com os nossos entes queridos. Então, nós praticamente todas as noites desencarnamos, entre aspas, porque na verdade o nosso espírito ele não precisa dormir. O nosso corpo precisa descansar, mas o nosso espírito não. O nosso espírito tem possibilidades infinitas, desde que nós queiramos aprender, estudar, evoluir, e assim nós voltamos pela manhã com o nosso espírito renovado, com nossas novas forças, para os desafios que nós teremos durante o dia. Então, dentro
da doutrina espírita, esse é um tema muito importante e que exige reflexões profundas. Nós sabemos que esse é um ato extremo de desespero, que o suicida ele não quer acabar com a vida dele, segundo especialistas dizem da área científica, mas ele quer acabar com a dor dele. E dentro da doutrina, como dissemos, nós sabemos que isso não vai acontecer se a pessoa comete um ato desse. Porque a dor, ela é na alma, ela é no espírito. E ela vai desencarnar e vai continuar doendo. Então, a nossa proposta aqui é que a gente possa, sob a luz do Evangelho, sob os ensinos de Jesus, que nós possamos ser o ombro amigo, ser a rede de apoio para todo aquele que precisa de amparo numa hora dessa de desespero. E nós possamos trabalhar na prevenção, possamos indicar locais seguros de amparo para que essa pessoa possa buscar ajuda e ela possa se reequilibrar consigo mesma, com Deus, com seus desafios e assim continuar a sua existência, fazendo o que ela veio fazer aqui, que é caminhar rumo ao progresso. Estamos todos juntos nessa situação que não é uma situação fácil para ninguém. Mas o convite de hoje é que nós possamos desenvolver a calma, a resignação diante das variáveis que nós não podemos controlar. Manter a serenidade vai crescer à medida que nós vamos percebendo que existem as variáveis que nós não controlamos. Mas nós podemos controlar a nossa serenidade e a nossa calma, buscando através da nossa fé, do apoio do plano espiritual, da oração sincera, nós receberemos ajuda com certeza. Uma coisa muito importante, e já que estamos em casa, é importante falar sobre isso. Nos ajuda muito o Evangelho no lar. Então nós precisamos falar sobre o Evangelho no lar, porque nada mais oportuno do que falar sobre o Evangelho no lar, especialmente nesse momento que nós estamos vivenciando de crise, especialmente falando de um tema como esse, que é o suicídio. O Evangelho, ele traz a sustentação do amor, do consolo, da luz para dentro do nosso lar. E o que é o Evangelho? O Evangelho é trazer Jesus para o nosso dia a dia, através dos seus ensinos amorosos. Então, é vivenciar os ensinos do nosso amado Mestre no nosso dia a dia, no seio da nossa família, que é o núcleo de transformação moral fundamental para todos nós que estamos encarnados aqui nesse planeta. O nosso lar, a nossa família é o núcleo principal e inicial que, fundamentado no amor, ajuda a transformar de fato a nossa sociedade numa sociedade mais fraterna, mais humana, solidária, de todos para com todos, uma sociedade melhor a cada dia. Então, o que na verdade é o Evangelho? Nós vamos separar um dia da nossa semana, reunir com nossos familiares, todos aqueles que tiverem interesse em refletir conosco sobre o Evangelho. Vamos nos reunir, escolher um determinado horário, vamos fazer uma prece livre, de coração, com as nossas palavras. Agradecer pela oportunidade de estarmos ali reunidos, em nome de Jesus, porque Ele mesmo disse que onde houver 2 ou mais reunidos, ali estarei. Vamos nos reunir, agradecer. Após a prece de agradecimento pela reunião, nós vamos abrir o Evangelho. Nós indicamos o Evangelho segundo o Espiritismo pelo seu caráter pedagógico, mas aquele que não tiver o Evangelho segundo o Espiritismo pode abrir a Bíblia
especialmente a partir do Novo Testamento. E aconselhamos que seja feita a leitura sequencial, pedagogicamente, e não abrir aleatoriamente, porque assim nós vamos evoluindo no aprendizado e nos trechos bíblicos de aprendizado. Fazemos uma leitura curta. Se estamos sozinhos, nós vamos refletir sozinhos. Se estamos com alguém, vamos fazer comentários, uma troca fraterna e amorosa em que todos os comentários são válidos. Não há ali momento de pré-julgamento do comentário alheio. Cada um faz o seu comentário e recebemos com muita fraternidade e muito amor, pautado no Evangelho. Por fim, nós vamos fazer as nossas vibrações. E o que é vibrar? É emitir, emanar amor e luz por nós mesmos, pela nossa família, pelo planeta. Então vamos vibrar paz, pela paz mundial, vamos vibrar pela união e fraternidade entre os povos, vamos vibrar pela nossa família, saúde, união e fraternidade. Se houver algum familiar enfermo, vibramos por eles também. Vibramos também por todo esse processo que nós estamos vivenciando, para que a cura possa chegar o mais brevemente possível, que todo esse processo possa nos propiciar muitos aprendizados e que possamos assim sair todos melhores do que quando chegamos nesse processo. E aí vamos agradecer pelo encontro, pela união familiar, pela fraternidade e pelo muito que recebemos. Assim finalizamos o nosso Evangelho no Lar. Vamos fazer isso uma vez por semana, sempre no mesmo horário, para que assim nós possamos receber o amparo do plano espiritual, dos nossos benfeitores, que também têm os seus compromissos conosco e têm seus compromissos no plano espiritual. E se nós marcamos horário, eles vão estar comprometidos conosco também nesse horário, nos amparando e dando sustentação, trazendo muito carinho, muito amor para a gente também. Então, nós estamos chegando ao fim de mais uma reflexão nossa. Feliz por estarmos juntos mais uma vez, rogando para que Jesus nos ampare, nos abençoe e que todos tenhamos uma linda e abençoada semana. Que todos os nossos lares possam estar repletos de luz. Nós tenhamos força, coragem, fé e esperança de dias melhores, diante de todos esses desafios que nós estamos passando, que são caminhos trabalhosos, mas de aprendizado necessário para a nossa alma, imortal, em evolução e progresso. Muita paz a todos.